Fala galera, beleza? Quer saber como fazer uma avaliação técnica de um equipamento elétrico antes de fazer sua compra? Então se liga no vídeo. Bom galera, nosso amigo Christian aí pediu pra gente gravar um vídeo sobre fazer uma avaliação técnica, né, num religador de rede. Eu vou tentar abordar isso para outros equipamentos também, reguladores, bancos, equipamentos de baixa tensão. O que a gente precisa saber antes de fazer uma aquisição, uma compra de um equipamento elétrico, né? Bom, vamos falar um pouquinho do religador para ele e para a gente também, né? E associar com alguns outros equipamentos. Bom, primeiro de tudo, eu preciso ter o equipamento na minha tensão nominal, na minha tensão em corrente nominal. Ou seja, o religador, a gente tem vídeos aqui falando sobre o que é o religador. Ele nada mais é que um equipamento que tem a parte ativa de potência aqui, né? E um controle, né? Então o que a gente precisa identificar para fazer a compra desse equipamento? Qual que é a nossa tensão nominal, né? Da nossa subestação, da nossa fonte aqui. Ah, vou colocar aqui que é 13,8 kV. Então você vai ter que comprar um equipamento nessa tensão nominal, né? Hoje em dia você vê muitos equipamentos aí sendo vendidos na tensão de 15 kV. Então você tem que ver a tensão nominal e a corrente nominal, né? Vou colocar aqui tensão nominal, corrente nominal. Quantos amperes que você vai ter máximo? Qual que é o seu ampere de carga máximo aqui nesse seu circuito? 400 amperes? Então você vai ter que comprar um equipamento de 600 amperes, 500 amperes. Normalmente tem de 600 e 800 amperes para religador. Então a gente tem que prestar atenção na tensão nominal, corrente nominal. Fazendo associação para outros equipamentos, reguladores, bancos, que são unidades monofásicas, bancos de reguladores, né, que são unidades monofásicas ligadas em banco em estrela ou em delta. A gente tem que prestar muito bem atenção na tensão nominal. Por quê? Porque quando você liga um banco em delta, você precisa ter as suas unidades monofásicas isoladas na tensão nominal da rede, ou seja, no 13,8 kV. Quando você liga em estrela, aterrado, por exemplo, as suas unidades monofásicas podem ser isoladas a 7,9 kV, né? A tensão fase neutro, né? O fase terra aqui. Por quê? Porque você vai ter a tensão fase já nas buchas desse regulador ou banco de capacitor, por exemplo, células capacitivas, né? E aqui não, você vai ter um ponto de neutro em comum aqui, onde você vai ter a tensão fase neutro. Ou seja, esse equipamento vai ser mais barato que esse equipamento aqui, porque você vai comprar ele com uma isolação menor. Então isolação é material, é custo, né? Então, só que você tem que ficar muito bem esperto quando forem equipamentos monofásicos ligados em bancos trifásicos em delta ou estrela, tá? Além disso, o que mais que a gente precisa saber? Qual que é o NBI, né, o nível básico de impulso aqui que eu vou adquirir do meu equipamento. Qual que é a sua coordenação de isolamento aqui? Você precisa de um equipamento que tem um NBI de 95 kV, por exemplo, nessa tensão aqui, ou 110 kV. Então isso você tem que ver também. O que mais? Corrente curto-circuito. Qual que é o seu nível de curto-circuito máximo aqui, trifásico, que esse equipamento precisa ter? Qual que é o nível de curto que, se eu tiver um cabo, os 3 cabos aqui, encostarem neles mesmo, qual que é o curto trifásico que essa minha fonte aqui vai passar? Qual que é meu IKA, né, minha corrente de curto-circuito em kA, vai passar? Normalmente esse equipamento aqui é vendido em 12,5 kA, alguns fabricantes têm também de 16 kA, então será que ele te atende? Por exemplo, indústrias, normalmente você tem um nível de curto muito grande, porque você tem geração lá dentro, né? Principalmente as que fazem cogeração. Então, talvez um religador de 12, 16 kA não supra a sua necessidade. Você tem que colocar já um disjuntor, que tenha um nível de curto-circuito maior, tá? Importante você ter isso para você não danificar seu equipamento. O que mais? Na parte eletromecânica, a gente precisa ver proteção contra surtos, né? Vem com suporte para para-raio, vem com para-raio. Aqui no painel tem DPS já. Pô, a gente está em 2020, se não vir um DPS aqui, pelo amor de Deus, né? Mas é importante também você colocar um para-raio de baixa tensão aqui, acho que é legal, ajuda. O que mais que a gente precisa ver? Qual que é o conector de aterramento aqui? Tá no seu padrão? Qual que é o conector de entrada e saída das fases? Está no seu padrão? Furo 2 NEMA, furo 4 NEMA? Então isso você também tem que ver, né? Bom, vindo um pouquinho aqui para o painel, o que a gente tem que ver no painel? Suportes, né? O suporte do painel, o suporte do religador, veio todo o conjunto, já vem pronto, você precisa adquirir alguma coisa ou não.
é importante você analisar também se o suporte dele se adequa ao poste utilizado, ao suporte utilizado, aonde você vai instalar esse equipamento. Vindo um pouquinho aqui para o controle, então falando de religador, mas equipamentos também que tenham aí essas mesmas características ou também tenham um controle, é importante você ver a tensão de alimentação auxiliar do seu controle. Então é 127, é 220, é 380, qual que é o range da sua fonte? É muito importante você ver isso, né? Tem bateria, não tem? Qual que é a bateria? Está no seu padrão, no padrão que vocês compram ou não? Importante ver isso também. E a sua funcionalidade, né? Você está comprando, por exemplo, o religador, é um equipamento de proteção. Ele tem todas as funções de proteção que você vai querer. Você vai querer uma função 5051, você vai querer uma função 67, sincronismo, não sei. Será que ele atende às suas expectativas? O principal é a função. De tudo isso que a gente falou, claro, você tem que fazer também, mas e se ele não te atender no seu propósito do equipamento aqui, na sua função? Cara, então esquece, não vai servir para você. Mesma coisa para regulador. Ele tem um controle, já vem com controle, você precisa comprar um controle externo e esse controle vai te suprir. É a mesma coisa para banco de capacitor. Lá na baixa tensão, aquele banco de capacitor, ele vai precisar ser automático ou não, você vai precisar de um controle, é a mesma coisa. Então, qual que é a função, né? Ele faz as funções para que você está comprando ele. O que mais? Parte de comunicação. Então, se você vai ter um acesso remoto ao seu equipamento, qual que é a entrada de comunicação dele? É serial, Ethernet? Qual que são os protocolos que você pode utilizar na questão de comunicação? Então, isso você tem que ver também. O que mais que a gente pode falar? Acho que alimentação auxiliar, comunicação, a função dele, né? Protetor de bucha, voltando aqui, é importante, se for ficar o tempo, ter protetor de bucha, se for ficar abrigado já, é bom ter também, mas não quanto ao tempo, né? Acho que é isso, acho que não só para o religador, mas para os reguladores que a gente falou, tensão nominal, NBI, corrente curta, banco de capacitor, motores, tudo. A gente tem que analisar o equipamento como um todo, principalmente tensão nominal, corrente nominal, capacidade de curto-circuito e todos os seus sistemas que você está ali intrínsecos ao equipamento, tá? Então ele tem que te atender na função que você está comprando esse equipamento. Bom, galera, é isso que eu queria passar para vocês. Tentei associar aí a vários equipamentos, né? Se você tiver sugestão de algum equipamento específico, manda pra gente aí. Mas no geral o que você tem que ver é a parte elétrica, eletromecânica ali, e os seus nominais, né? O quanto e suportabilidade que o seu equipamento precisa ter, tá? Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like aí, seu comentário, compartilha com a galera aí que a gente precisa. É bom pra gente poder continuar gerando conteúdo para vocês. E até a próxima. Valeu!